programa Transparência. Comigo aqui, nosso assessor de imprensa, Jean Vicente. Veja. Tudo ótimo, Sérgio. Obrigado. E o nosso entrevistado de hoje é o Toniel Lima. Quase que eu falo Toniel Mota. O pessoal fica brincando ali com o Toniel Mota. Ali, até os vereadores já falaram isso, né? Toniel Lima. É como por causa da escola que tem o Toniel Mota, né? Acho que é uma comparação legal, né? Uma confusão até que legal, né? Tão tradicional. Muita gente já estudou nessa escola, né? É, isso aí. Eu já conheço. Vereador, o senhor está à frente de uma CPI, se não a mais polêmica ou a mais em evidência, ou talvez a mais importante no momento, que é a CPI do anexo. Em que pé está essa CPI? Bom, primeiro vou cumprimentar o Sérgio, o Jean está aqui. Olha, Sérgio, essa CPI, eu até penso que ela já deveria ter sido criada no mandato passado, porque essa CPI é uma CPI que cuida do anexo da Câmara, dessa construção do novo prédio da Câmara Municipal, que vai o anexo, que vai vir abrigar aí o gabinete dos 27 vereadores. É uma construção polêmica. Por quê? Porque se gastou muito e até agora não se fez nada. Então a CPI, estamos investigando, ela está praticamente, vai ter aí 40 e poucos dias a CPI. Pode ser que ela vai ter que sofrer uma prorrogação, porque agora que os trabalhos começou a clarear exatamente aquilo que aconteceu no anexo da Câmara. Então nós temos ainda algumas pessoas para ser ouvidas, já ouvimos uns que nós ouvimos, vamos ter que ouvir novamente para a comissão confrontar aí os documentos que chegou para a CPI, e ela está em andamento. Vereador, mas no dito popular, todo mundo diz que CPI acaba em pizza. Essa vai acabar em pizza? Depende qual é a finalidade da CPI. Existe vários pontos de fazer CPI. Você faz CPI para fazer política. Para poder fazer política, aquele negócio que muitas pessoas não acreditam na CPI, como não acreditavam nessa que nós criamos, porque essa CPI foi criada já praticamente no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, segundo mês da nova legislatura. Então tem muita gente que não entendeu a CPI. Até muitos questionaram isso, ou seja, na imprensa, através de alguns meios de comunicação. Eu vi uma pessoa falar isso na televisão, que um vereador novato não deveria apresentar a CPI antes de saber o que significava a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu até disse isso na oportunidade, que talvez isso não seria para mim. Porque novato pode ser Ribeirão Preto, mas nós temos aí 16 anos na vida pública, como vereador, deputado estadual e deputado federal, e já participei de quase 23 CPIs no Brasil, nessa carreira minha, principalmente em Brasília. CPI que foi instalada, foi conduzida e muitas pessoas foram penalizadas por isso. E já participei de CPI também, que o presidente... Que os membros como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não foi adiante, terminou-se, como você falou, terminou em pizza. Só que essa CPI do anexo, eu te garanto que não vai terminar em pizza, porque nós vamos a fundo para descobrir e mostrar para a sociedade, para Ribeirão Preto, que o trabalho do Legislativo, ele pode ser sério, e ele tem que ser sério da maneira como nós vamos conduzir essa CPI. Vereador, ouviu a empresa, ouviu quem fez o projeto, ouviu agora o ex-presidente da Câmara, ninguém se desculpado. Só tem santo? Vocês só estão ouvindo santo até agora? Aquele negócio, hoje é normal isso na CPI. Isso na CPI é normal, porque você vai ver que se você, vou dar um exemplo, se você ouvir a esposa e ouvir o marido, ninguém é culpado. Ou um vai jogar a culpa para cima do outro. Quem errou foi minha esposa. Quem errou foi meu marido. Não, foi fulano que errou, não fui eu. Eu não estava lá. Então ninguém vai assumir a responsabilidade, mesmo porque nós estamos falando de dinheiro público. Nós estamos falando. E sabe que hoje a lei hoje é muito rígida de desvio de verba pública. O Ministério Público tem trabalhado muito arduamente sobre isso, tanto federal quanto o Ministério Público Estadual, quanto a Polícia Federal, tem trabalhado muito contra isso, contra o desvio de verba pública. Nós não estamos aí, a CPI, acusando ninguém que houve desvio. Nós estamos investigando, porque nós temos uma obra, o Sérgio e o Jean, que teve... praticamente, vamos dizer, 95% pago e tem 60% terminado. E esse montante que está faltando aí, da onde que está? A quem é essa responsabilidade? Então, a CPI ela vai investigando, nós vamos ouvindo. Você vê que semana passada já apareceu fatos novos e a CPI está investigando. Eu acredito muito nos membros da CPI, tanto o Isaac quanto o Lincoln, o Marmita, o Maurício da Vila Branche, eles são novos de mandato, são pessoas que estão indo no primeiro mandato, mas você vê a seriedade no trabalho.
do Lincoln, do trabalho do Marmita, do Maurício da Vila Branco, do Isaac. São pessoas que nunca exerceram mandato na vida pública, mas que têm uma transparência, um trabalho sério, honesto naquilo que eles fazem. Então são pessoas certas no lugar certo da CPI. Na sua maneira de ver, até agora, o senhor já tem um apontamento de quem não seria o culpado, mas responsável por isso, ou ainda está... Só não precisa falar quem é. Responsabilizar ninguém ainda não, porque nós não queremos citar nomes. Nós não queremos citar nomes porque ela está ainda no período de investigação. Mas os primeiros apontamentos nós já vamos entregar para o GAECO. Nós já vamos entregar ainda essa semana. A comissão vai entregar para o Ministério Público para que acompanhe junto conosco essa investigação. Estamos aí esperando o laudo de auditoria da USP, da Universidade do Estado de São Paulo, que deve chegar nos últimos dias, para que a gente possa agora analisar as documentações que está com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu tenho que tem alguma coisa errada, todo mundo, não precisa nem você estar na CPI para você saber que tem. Mas nós estamos tomando todo cuidado para não direcionar a culpa para ninguém. Por isso que a comissão, nós vamos investigar, fazer investigação no momento exato, para fazer o relatório, até para dar suporte ao relator, que é o Isaac, para ele fazer o relatório seguro. Para quando você fizer o relatório, você colocar em votação e direcionar para os órgãos competentes, como o Ministério Público, como a Polícia Federal ou os órgãos que sejam de direito. Para você ter falado já que vai algo para o GAECO, que vai algo para o Ministério Público, fica claro que para lá não vai coisa à toa. Então tem um material muito bom já. O que chama mais atenção, ô vereador, você que veio de fora da política de Ribeirão nesse momento? Chegar e ver uma obra dessa. É um anexo que não é anexo? É uma obra que se pagou 95% e só tem 60%? O que chama mais atenção do vereador hoje? É uma obra irresponsável. Eu acho que se brincaram com o dinheiro público. Porque na situação em que estava o país naquela crise em 2015, porque nós já estávamos vivendo essa crise em 2015, você teria que se pensar se era necessário fazer esse anexo. Eu acho que poderia usar de outros meios daqui dentro desse prédio de se fazer o anexo. Nós temos muitas outras coisas aqui dentro que, se você readaptasse os gabinetes, tanto é que nós temos 27 vereadores, os 27 vereadores acomodados dentro do prédio antigo. Então poderia se fazer uma readequação sem ter que gastar 6 milhões e 400. Nós temos muita coisa aqui dentro da Câmara que muito mais prioridade. Que você fizesse uma adequação, você conseguiria fazer os 27 gabinetes e atender todo o prédio sem ter que gastar mais do que está sendo gastado com o dinheiro público. Como exemplo, nós poderíamos ter aqui dentro desse prédio, uma emissora de rádio, de repente do próprio Legislativo, investir na televisão legislativa, que é um meio de comunicação nosso da Câmara, que é muito mais importante do que o anexo que foi construído. Se gastou lá 6 milhões e 400 até agora e não conseguiu fazer nada. E não vai terminar. Não vai terminar. Porque como a Câmara não tem dinheiro, a Câmara não tem hoje 9 milhões, que é o que vai custar aquela obra. Menos do que isso não vai custar. 9 milhões para terminar. Pode escrever aí. Escreve, não vai ficar menos de 9 milhões para terminar aquele anexo. E outro, o anexo, todo mundo se entende, Sérgio? Anexo, quando se fala em anexo, é quando liga um prédio com o outro. Esse prédio não tem condições, não tem como ligar aquele prédio com esse daqui, por causa daquela viga de sustentação que tem no meio da parede. Para remover aquela viga, 2 milhões. O senhor está me dizendo que o prédio que está aí, que aos olhos parece que já está semi-pronto, ele vai gastar mais para terminar do que o que já foi feito. Do que já foi feito. Você pode chamar qualquer engenheiro e veja com ele. Como que nós vamos remover essa viga? Não, e o pior, ele não vai poder deixar do jeito que está. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer alguma coisa. Ou a comissão vai ter que sugerir alguma coisa para a gente fazer com aquele prédio. Porque se for para fazer um anexo, seria lá o gabinete dos vereadores. Teria que ter uma ligação de um prédio com o outro para que os vereadores passem desse prédio para o plenário. Porém, você tem a bendita viga de sustentação desse prédio que nós estamos aqui, que vai ficar aí cerca de 2 milhões para remover ela. Então, você já está falando desses 2 milhões, não está nos 9 milhões que eu estou falando.
Mas 2 milhões só para remover uma viga. Para remover uma viga. Quer dizer, são números que a população fica assim, peraí, 2 milhões é muita grana. Agora você vê que no depoimento, lá no depoimento teve gente que falou, mas lá a gente já sabia desde o início, então por que continua a obra? Continuou construído. Você sabia que ia dar nisso? Ou seja, claramente ficou claro brincou-se com o dinheiro público. Que a população foi enganada. Brincou-se com o dinheiro público. E desde o início se sustentava que a obra seria 13 a 14 milhões. Dividiram era em duas por causa do período eleitoral. Sustentava onde? Dentro de gabinetes? Nem a imprensa da casa e nem a imprensa externa foi informada disso. A princípio nós fomos informados, nós também, que era 6 milhões. De 6 milhões e 800. Um belo desconto ainda, né? Trabalhando nesse momento. Um belo desconto ainda. Porque era 8 milhões. Exatamente. Porque na verdade se dividiu em 2 etapas por causa do período eleitoral, porque você falar de uma obra de 15 milhões na situação que está a saúde, na situação que está a educação, na situação que está a segurança pública em Ribeirão Preto, você se falar de um gasto de 14 milhões... 6 milhões já deu problema, os governos sociais já vieram. O impacto que vai dar para a população isso, estava no período eleitoral, então divide-se em 2 etapas, aí deu 15% de desconto, ficou em 6.800 para ganhar a licitação. Depois a mesma empresa vem pedindo um aditivo de 25%, ou seja, mais 1.600.000 a mais, se dá um desconto de 1 milhão e 400 e pede 1.600.000, então um desconto mentiroso. É uma coisa mentirosa. É exatamente isso que a Comissão Parlamentar de Inquérito está investigando, Sérgio. O mau uso do dinheiro público. Bom, o senhor é secretário da mesa. Sou o primeiro secretário da mesa. É o senhor que cuida das finanças. Sim. Nós teremos dinheiro para acabar com esse anexo esse ano? A Câmara não. Não tem. A Câmara não tem. Nesse montante que foi, a Câmara não tem dinheiro para acabar. Não tem dinheiro. Mesmo porque, Sérgio, esse recurso teria que vir da Câmara para a Prefeitura. Teria que vir da Prefeitura para a Câmara. E nós sabemos que a Prefeitura hoje não tem dinheiro. A Prefeitura teve que dar agora, foi exprimir, teve que fazer de tudo hoje, 20 dias de greve para poder dar 4,69 de aumento para o funcionário público. E de repente você vai pedir para a Prefeitura 9 milhões para terminar um prédio? Eu acho que o presidente da Câmara não vai querer fazer isso. Ele não vai querer comprar esse desgaste. Bom, ou você acha que seria uma medida até irresponsável nesse momento também? Eu acho que nesse momento, Jean, é desnecessário. A gente vai ter a CPI, nós vamos ter que achar uma saída para esse anexo. Não pode ficar um elefante branco. Não pode ficar um elefante branco. Porque 6 milhões, segundo o que nós conversamos com o ex-presidente da Câmara, eu tive acesso a ele dentro do presídio, ele falou comigo diretamente, e conversa informal, conversa ali com ele, e ele disse que o prédio seria 6 milhões para terminar tudo, para entregar o prédio pronto. Não é o que nós estamos vendo. Não é o que está se passando, não é o que está acontecendo. Então, se era 6 milhões e 800 para entregar tudo, o prédio pronto, só para a Câmara fazer a licitação do ar-condicionado e da parte elétrica, então seria bem menos. Você ia gastar mais 1 milhão, 1 milhão e 600 para terminar tudo. De repente agora você está falando, nós estamos falando em mais quase 9 milhões. Então se brincou com o dinheiro público. E agora, assim, quando o senhor disse que brincou com o dinheiro público, de fato, o que aconteceu? Aconteceu um desvio de dinheiro ou o prédio custa mesmo 14 milhões e só não falar? Eu vou falar em desvio de dinheiro. Acho que é prematuro. Fica no ar, assim, é prematuro você falar em desvio de dinheiro. Porque se você falar em desvio de dinheiro, você tem que apontar mas o prédio ficou caro. É uma obra cara. Eu acho que um gasto desnecessário. Gastou-se muito com pouca coisa. Mas falou, se era desnecessário, ele era talvez desnecessário desde o começo. Mas esse desnecessário, ele aumentou ainda. Por que aumentou, vereador? Porque foi mudando o projeto. Por que mudou o projeto? O projeto era ruim, o projeto era uma fraude, o que era? Foram se fazendo adaptações, foram mudando o projeto, foram fazendo adaptações no prédio, e isso vai encarecendo a obra. Lógico, se você começa uma casa dentro do alicerce e vai mudando isso, vai ter que fazer isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar essa parte aqui, tem que mudar, que não está no projeto, que não faz parte do projeto inicial, vai se mudar o projeto inicial, então vai se gastando dinheiro. Então o dinheiro foi gasto, Sérgio, foi gasto irresponsavelmente. Vamos usar esse termo. Saber, Por quê? Porque é dinheiro público.
Ninguém está acusando ninguém de ter desviado dinheiro, mas por que ficou caro desse jeito? Não, logicamente. Outro prédio mais simples ficaria tão caro. É aquilo que eu te falei. Nós não estamos acusando ninguém mesmo, porque você tem que ter provas para isso. Nós não estamos aqui acusando ninguém de desvio de dinheiro. Mas nós queremos saber qual é a responsabilidade com o dinheiro público. Porque R$1 do dinheiro público é imposto. E nós temos que ter responsabilidade quando você usa dinheiro público. Então você vê, foi gasto 6 milhões e 400 num prédio e não terminou. Talvez se você usasse, coloca 6 milhões e 400, pega esses 6 milhões e 400, olha para dentro desse prédio e fala assim, ó, vamos readequar todo esse prédio aqui. Vamos limpar ele, vamos arrumar um prédio, tirar tudo daqui, vamos readequar esse prédio, que ele é grande. Esse prédio ele é grande. Se você dividir ele perfeitamente, você vai ver que vai sobrar muito espaço aqui. Readequar esse prédio, você vai gastar muito menos que isso, bem menos que isso, nem cerca de, acho que nem a metade da metade disso. Você ia gastar para fazer uma adequação aqui dentro. Aí de repente se constrói uma. Não ia ter que tirar nenhuma viga. E não ia ter que tirar viga, Sérgio. Como que você vai fazer como você vai ligar um prédio com o outro? Se não tem ligação, não é anexo. Agora, se tivesse de respeito com o dinheiro público, é isso que a comissão, que a CPI vai questionar. Nós temos muita seriedade com isso. A CPI vai questionar, o Ministério Público vai questionar, os órgãos competentes vai questionar o mau uso do dinheiro público. Para que a população entenda, o mau uso não é só desviar o dinheiro, é usar de uma forma desordenadamente, irresponsável. Você vai pegar o dinheiro público, não é seu, vai sair do cofre, vai sair do imposto da população e você vai gastando, vai pagando, vai gastando. Então é isso. Nós não estamos falando, nós não estamos falando em dinheiro, em desvio de verba. Eu quero acreditar que não tenha isso. Nós queremos acreditar, nós não estamos trabalhando nessa hipótese, nessa linha de investigação. Nós estamos trabalhando aí para entender como que se pagou 6 milhões e 400 e não terminou a obra. É culpa de quem? Quem errou? Quem errou, Sérgio, vai ter que ser penalizado. Custe a quem custar, doa quem doer. Com dinheiro público não tem categoria social. Quem errou vai ser penalizado por isso. Vai responder criminalmente por isso, porque a CPI vai chegar. Volto a dizer aquela pergunta que você me falou você me fez lá no início. Essa comissão parlamentar de inquérito, eu te garanto que não vai terminar em pizza. A questão da CPI, você falou agora que não se fala em desvio, se fala talvez em omissão, vamos dizer assim, irresponsabilidade. E essas novas informações que a CPI teve nos últimos dias acabam reforçando isso da questão da omissão, né? Que é questão de pagamentos que continuaram mesmo depois da saída do ex-presidente Walter Gomes e também de um posicionamento apenas de um grupo de vereadores contra a obra do anexo nesse período. Como que hoje você, sendo membro da mesa, aumenta a responsabilidade de vocês, depois de tudo que aconteceu, de ter essa responsabilidade? Lógico que aumenta a responsabilidade. Por isso que você fala com o presidente da Câmara, aumenta sempre a responsabilidade, porque você tá no parlamento, você está mexendo com dinheiro público. E hoje nós temos leis muito rígidas contra o mau uso do dinheiro público. Então, que nem esses vereadores que assinaram esse ofício lá em 2015 pedindo a paralisação das obras, que eu não sei, a comissão chegou para mim hoje, eu já mandei a juntar nos autos, nós vamos pedir para o presidente da Câmara, a partir de amanhã nós vamos expedir esses ofícios já, eu como presidente da comissão parlamentar de inquérito, para ouvir esses vereadores. E tem aí um ex-vereador também, no ofício, nós vamos pedir para ouvir esses vereadores, porque eles lá na frente, lá atrás, eles questionaram. Se eles questionaram é porque sabiam que tinha alguma coisa de errado. Então nós vamos perguntar para esses vereadores qual foi a visão deles, que eles viram que algo tinha errado lá atrás, que eles fizeram esse requerimento em 2015. E esse requerimento, eu não sei, nós temos que levantar dentro da casa qual foi o desdobramento dele, se ele foi acatado, se ele não foi, se ele foi questionado, se ele teve ciência dos vereadores. Então esses vereadores que estão no ofício, se eu não me engano, o presidente, o Marcos Papa, o Paulo Modas, o Ricardo, e tem o outro. Nós vamos ouvir, a comissão vai ouvir, precisamos ouvir esses vereadores. Até porque se cobra muito, principalmente nas redes sociais,
onde estavam os vereadores que não viram isso? Isso cobra muito. E de tudo, não só do anexo, não, mas de todos os problemas que Ribeirão mostrou. Até mesmo com relação a Darcy, se pergunta onde estavam os vereadores. E começa então a aparecer que alguns vereadores se manifestaram. É isso que o senhor está dizendo. Alguns vereadores, até em resposta às redes sociais, alguns vereadores, haviam sim vereadores que estavam questionando. Você vê que a comissão começou há pouco tempo. Esses vereadores nenhum tinham se manifestado. Agora os vereadores já se manifestaram dizendo que eles questionaram, porque alguma coisa de errado tinha lá atrás. Porque eles viram agora, Sérgio, a seriedade da comissão parlamentar de inquérito. Você vê que a comissão ela acontece toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. Às vezes ela acontece 2, 3 vezes por semana. A comissão parlamentar de inquérito. O Jean sempre acompanha a gente, ele sabe. E geralmente CPI se acontece uma vez no mês, uma vez a cada mês, e olha lá quando acontece. Quando nós, a comissão, a gente não se reúne para a oitiva de alguém, nós estamos analisando documentos, mas toda quarta-feira ela funciona às 3 horas da tarde. Mas é importante dar essa e aberta à população e aberta à imprensa. Você vê que a comissão, a CPI já é diferente aí, porque eu deliberei como presidente, junto com os membros da comissão, com a anuência dos outros membros da comissão, o Isaac, o Lincoln, o Marmita e o Maurício da Vila Branche, nós deliberamos ser aberta totalmente para a imprensa, para que a comissão seja transparente, até para que o nosso trabalho seja divulgado e seja transparente, para que as pessoas comecem a entender aonde nós vamos chegar. Mas eu quero de novo realçar aqui, porque é importante dar essa informação para a população. Essas perguntas que ficam nas redes sociais, onde estavam os vereadores, eles não fizeram nada, não é verdadeira. Começa a ser mostrado agora que alguns vereadores se manifestaram sim, mas não tiveram força política para resolver. Não é? Porque também não basta eu manifestar e vai acontecer alguma coisa. Havia um embate político. Então nós temos alguns vereadores que se manifestaram. E tem vereadores também que eram contra, mas não estão nesse ofício aí. Então isso vai aparecendo. Você vai ver que vai no decorrer da investigação do transcurso da CPI, vai aparecer vários vereadores aí que eram contra o que aconteceu aqui. Mas porém que não tinha voz ativa para poder falar sobre isso. Ok, agora voltando para a Câmara atual. O senhor está nesse mandato dessa nova Câmara, a CPI é um dos exemplos que está levando a coisa bem a sério. O que o senhor poderia falar para a população que está aprovado? O senhor acha que está indo bem, que a população está aprovando também? Olha, eu acredito que essa independência do Poder Legislativo, ou seja, essa desvinculação do poder Executivo, o Poder Legislativo, que é um poder constituído, isso não quer dizer que o vereador não tem que ter aí um grau de relacionamento com a prefeitura. Mas uma coisa é você estar um relacionamento com o prefeito, outra coisa é você fazer aquilo que o prefeito manda. Principalmente contra a população. E essa Câmara é independente. Essa Câmara já é totalmente diferente. Aqui não se fala em oposição ou situação. O Poder Legislativo ele tem que ser respeitado como um poder. Então hoje a Prefeitura, antes dele tomar qualquer decisão contra a população, uma decisão impopular, ele vai consultar a Câmara, ele vai olhar para a Câmara, porque ele sabe que dentro da Câmara, não adianta ele mandar projetos aqui da noite para o dia contra a população, que ele não vai ter respaldo na Câmara. Ele vai encontrar aqui um grau de debate, porque nós vamos debater. É essa a prerrogativa do Legislativo, debater, fiscalizar aquilo que é bom para a população, vindo do prefeito, vamos aprovar sem nenhum debate, sem nada, nós vamos aprovar tranquilamente. Mas aquilo que vir da prefeitura para a Câmara, para ir contra os princípios da população, vai encontrar resistência dentro da Câmara, porque nós vamos debater. O Sérgio falou de redes sociais, que a gente acompanha muito e o questionamento da população chega muito por aí, e você acabou de falar agora de respeito ao Legislativo. Algo que foi muito falado na rede social. Para o vereador ter respeito, precisa de uma carteirinha, vereador, como você propôs? Olha, não é nem tipo de respeito da carteirinha, é prerrogativa da função. Você tem uma identificação, isso não é só Ribeirão Preto. Todas as câmaras municipal, a Assembleia Legislativa, Câmara Federal, onde você vê, você tem uma identificação, algo que te identifique como vereador. Isso não é benefício para ninguém, não é de benefício não. Não é carteirada. Não é, pelo contrário. Aí que tem você, o parlamentar tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é você ter uma funcional de um parlamento que você vai sair usando ela para todo direito.
Você vai chegar lá no posto de saúde, porque uma pessoa não é atendida, você vai chegar lá e vai dar a carteirada, vai falar eu sou vereador, ela tem que ser atendida. Você pode responder por abuso de autoridade. Aí aquela carteirinha para você não vai ser com uma identificação, vai ser um crime ali. Eu digo o seguinte, quando você vai no local, que nós tivemos lá no presídio, a primeira coisa que ele pede, vocês são vereador, você tem a identificação de vocês de vereador? Certo. Nenhum tinha, só eu que tenho. Eu tenho a minha como deputado federal, como deputado estadual, eu tenho minha identificação, eu entreguei minha identificação. Isso facilita identificar você como vereador aonde você vai. Você vai no órgão, você vai numa secretaria. Vai te pedir uma identidade, você dá a sua funcional de vereador. Identifica que você é um vereador. Não é que o vereador vai ganhar mais ou vai ganhar menos com isso. Não é o vereador sair dando carteirada, como foi falado esse dia através do meio de comunicação. O vereador vai sair dando carteirada? Você pode sair dando carteirada e responder por abuso de autoridade. É igual a identificação dos carros, né? Agora ficou claro, né? E acho que a carteirinha vem nesse sentido também, né? Ficou clara a identificação dos carros. Você tem que tomar muito cuidado, que aquilo ali é um carro oficial. Você tem que saber usar ele. Vereador, fala-se muito da nova Câmara. O que da velha Câmara, se a gente pode dizer assim, que o senhor já identificou, que o senhor já quer trabalhar para mudar? Sérgio, eu acho que muita coisa tem que mudar aqui. Eu acho que ao tempo vão se mudando. É lógico que a gente tem que tomar cuidado com essas mudanças. Tem que tomar cuidado com algumas mudanças que a Câmara está tomando para não fragilizar o poder legislativo. Mas algumas coisas tem que mudar, como o sistema de transparência está mudando. Então isso naturalmente tem que acontecer. São coisas que ao tempo vai mudando. Mas a Câmara hoje ela está fazendo um papel muito, muito importante de fiscalização. Não sei como é que era o parlamento passado. Mesmo porque nós não estávamos aqui, não sei como é que era o parlamento passado. Dá-se entender que tinha pouca fiscalização. Última pergunta já do programa. Toda eleição falam, aquele é o candidato da igreja, aquele é o candidato do setor e tal. Você representando, tem um apoio muito forte da igreja, mas chega com uma experiência de mandatos de deputado, tanto federal como estadual. Você escuta muito isso? Você só se elegeu por causa da igreja? Não, mesmo porque, Jean, eu nunca trouxe para dentro do parlamento igreja. Você vê que o meu trabalho é totalmente diferente. Tem gente que olha para mim e fala assim, eu não acredito que o Otoniel seja da igreja, porque o pensamento dele é totalmente diferente. Porque geralmente a pessoa que vem de igreja, ela tem um segmento. Ela tem ali um segmento dela, porque ela já tem ali o pessoal já tem ali os cabos do litoral que vai votar nele. Só que eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui, a partir do momento que eu fui eleito vereador, eu represento a cidade de Ribeirão Preto. E tem muitas pessoas que votou no Otoniel que não é da igreja. Que foi convidado, de repente, por alguém da igreja para votar no Otoniel, falando, vamos votar nele, porque ele vai fazer um excelente trabalho. E se de repente você ficar girando em torno da igreja, em torno da instituição, você vai desrespeitar aquela pessoa que votou em você. Você vai ficar aqui fazendo o quê? Só lendo a Bíblia? Não é para isso aqui. A Câmara não é para isso. Se você quer exercer sua função de pastor ou de líder religioso que seja, exerça lá na sua instituição, na igreja onde você frequenta. Se você não tem religião, exerça lá fora. Aqui dentro você tem que se posicionar como parlamentar. Então você vai ter que discutir todos os pontos. Existem projetos aqui que você vai ter que votar, que se você for levar lá para o lado da igreja, você vai ser contra. Aí você vai votar contra o vereador? Você vai criar inimizade dentro do legislativo? Por causa de porque o fulano, você não é da mesma religião que eu. O parlamento não é para você discutir religião, é para discutir saúde, segurança e educação. E saúde, segurança e educação não tem religião. Mas o senhor tem no seu DNA essa coisa da igreja. Tem, lógico que eu pertenço à instituição Igreja Universal do Reino de Deus e tenho a responsabilidade de zelar por essa instituição. Através do meu trabalho. O meu trabalho mostra a seriedade da instituição da Igreja Universal do Reino de Deus e mostra a instituição a qual eu tenho uma ligação muito grande da Polícia Federal, um reconhecimento de um trabalho que nós sempre exercemos junto de transparência com o Ministério Público. Então, são instituições que têm você como referência desde quando nós entramos na vida pública. Eu fiz esse adendo porque assim, é muito interessante quando é para um evangélico, ou chamado evangélico, há essa afirmação. Mas nós temos aqui vereadores ligados à Igreja Católica. Sim. Nós temos aqui vereadores espíritas.
Mas não se faz essa menção. Quando vai para o lado da igreja evangélica, as redes sociais já ficam falando isso. Todo mundo tem ligação com alguma coisa. Tem uns rotarianos aqui, né? Outros são empresários. Cada um tem o seu segmento. Qual o problema? Você sabe que a culpa disso é dos próprios parlamentares eleitos pela igreja. Os próprios parlamentares eleitos pela igreja. Por quê? Porque eles são eleitos pela igreja, eles sabem que a votação que ele tem, que ele pode ficar 10, 25, ou quantos mandatos ficar dentro do parlamento eleito pela igreja, porém, eles não se envolvem na situação da cidade, na situação da população. Então você vem para cá, você não debate nada. Não se usa a palavra para falar nada, nem para falar se é favorável ou se é contra, nenhum tipo de projeto. Então é isso, esse problema que é causado por alguns parlamentares, é culpa nossa mesmo. Porque se você é eleito para um parlamento, você tem que exercer o seu parlamento. Vereador, nós chegamos ao final, tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que nós não perguntamos? Sérgio, eu agradeço a oportunidade e torço a imprensa para que junto com a gente possamos terminar essa CPI da investigação da melhor maneira possível e entregar para a população realmente a verdade daquilo que aconteceu. E ao longo do nosso tempo, nós estamos aí praticamente o quinto mês do nosso trabalho no mandato, que nós já começamos a trabalhar desde o dia 2 de janeiro, que a população vai conhecer o nosso trabalho dia a dia. Logicamente que ninguém vive de acerto, teremos alguns erros, mas eu já peço desde imediato desculpa a população, porque se nós erramos no querer acertar. E é isso que nós vamos fazer. O nosso trabalho será de transparência, de honestidade e de seriedade frente à Câmara de Ribeirão Preto. Legal. Jean, obrigado. Obrigado a você, Sérgio. Obrigado, Otoniel. Bela entrevista. Obrigado. E a você que nos acompanha, continue com a nossa programação. Tem mais por aí. Transparência, você sabe, a nossa imagem.